Se você é corintiano ou engajado com temas políticos e sociais, com certeza já ouviu falar sobre a democracia corintiana. Mas você sabe mesmo o que foi esse movimento? Quem liderou? Quem foi contra? O que eles conseguiram mobilizar? A democracia corintiana surge na década de 80, período esse que o país vivia sob regime militar. Para quem não sabe, de uma forma bem resumida, a ditadura foi um período no qual as pessoas não podiam fazer o que elas bem entendessem, elas não tinham direito a voto e, principalmente, não tinham liberdade de expressão. Em 81, Vicente Mateus, até então presidente do Corinthians, não podia mais se candidatar para o cargo. Ele já estava há muitos anos no poder e resolveu sair como vice de Valdemar Pires. Mas aquele famoso vice que vai querer usar o presidente como fantoche para continuar governando, sabe? Bom, a ideia dele foi essa. Valdemar ganhou, mas não concordou em ser fantoche de Vicente Mateus. Isso gerou uma crise. Vicente tentou de algumas formas dar alguns golpes para voltar no poder e acabou se afastando do clube. Bom, um dos conselheiros do clube, Orlando Monteiro Alves, chama seu filho, Adilson Monteiro Alves, sociólogo, para ser o novo diretor de futebol do Corinthians. Achou esses nomes familiares? Bom, são avô e pai do Duílio, atual presidente do Corinthians. E foi aí, com Adilson e Valdemar Pires, que a democracia teve início. Eles foram os responsáveis pelo pontapé inicial, já que se propuseram a ouvir não só os jogadores, mas com os outros funcionários do clube também, para tomar as decisões. Em 82, o Corinthians tinha um timaço: Sócrates, Casagrande, Vladimir, Zenon. Eles foram um dos líderes que se juntaram a Adilson e Valdemar para fundarem a democracia corintiana. Bom, eles se uniram para não deixar que Vicente Mateus voltasse ao poder dando qualquer tipo de golpe. Depois, eles se organizaram para tomar todas as decisões no clube em meio de voto. Ou seja, do roupeiro até o presidente, todos tinham direito a voto com o mesmo peso. E essas decisões eram desde contratação até a escalação do jogo. E essa postura resultou no bicampeonato estadual de 82 e 83 para o Corinthians. O peso que essa postura tinha no meio ao caos que o país vivia chamava atenção. Até porque os jogadores, eles não só se organizaram para decisões dentro de campo, mas também para dar um recado para o país inteiro. Começaram a entrar nos jogos com camisas apoiando Diretas Já e Direito ao Voto. Em 83, chega no Corinthians Emerson Leão. Na época, ele era tido como um dos melhores no país na posição, mas se engana quem pensa que o ex-goleiro se juntou a Sócrates e companhia. Pelo contrário, Leão foi um dos, se não o mais, opositor da democracia corintiana. Para ele, não passava de um movimento baseado nos interesses de Vladimir e Sócrates. Bom, não tem como a gente falar de democracia corintiana sem citar a maior torcida organizada do clube, os Gaviões da Fiel. Torcida essa que em um dos seus cantos diz: os Gaviões nasceram para poder reivindicar. Será mesmo? Sim! Antes mesmo da democracia corintiana surgir, os Gaviões já protestavam a favor da liberdade de expressão. Em 79, diante do Santos, um clássico que foi disputado no Morumbi, a torcida corintiana ergueu uma faixa com os seguintes dizeres: anistia ampla, geral e irrestrita. Ou seja, os Gaviões apoiavam que os brasileiros presos pela ditadura fossem libertados e que aqueles que foram exilados pudessem voltar ao país sem nenhuma burocracia.
Isso em 79. Depois, logicamente, os Gaviões também apoiaram os movimentos pela direita já e apoiaram, claro, a democracia corintiana. Até hoje, os Gaviões se posicionam sobre assuntos sociais e políticos. Voltando à democracia corintiana, ela chegou ao fim em meados de 84 por diversos fatores. Novas gestões, principalmente vindo da Europa, o Sócrates declarou que se o voto não fosse praticado no Brasil, ele se mudaria de país. E como não foi aprovado, ele realmente saiu, foi jogar na Itália. O Casão já tinha sido emprestado para São Paulo, a Dilson não conseguiu se reeleger, o Sócrates, quando voltou para o Brasil, não foi para o Corinthians, foi para o Flamengo. Ou seja, aos poucos a democracia foi perdendo a força, mas não deixou de ser importante. De qualquer forma, a história do Corinthians e do país ficou marcada por líderes esportivos dentro e fora de campo. A ditadura durou de 64 a 85 e até hoje os feitos da democracia corintiana são lembrados por todos aqueles que defendem a democracia e a liberdade de expressão.